Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre balanceamento por tentativas. Na aula passada de Química 2, a gente falou sobre leis ponderais, a gente fez exercício sobre leis ponderais. É muito tranquilo ali entender o que Lavoisier quis dizer, quando nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a massa no reagente tem que ser igual à massa do produto. Vimos também a lei de Proust, que fala ali das proporções fixas e definidas. Se uma reação química tem uma proporção, ela vai ser fixa e definida, seja lá a quantidade utilizada, né? Ou seja, isso aí já é a base das reações químicas, é o básico que a gente precisa entender para poder realizar as reações químicas. E aí hoje nós vamos falar de balanceamentos por tentativas. Bom, para isso, nós temos um macetinho que é muito simples. Para fazer balanceamento por tentativas, a gente usa a regrinha do macho, onde o M é um metal, o A é o ametal e o C é o carbono. O H é o hidrogênio e o O é o oxigênio. Então a gente segue essa sequência e determina o balanceamento das reações químicas. Então, como a gente vai fazer para determinar o metal e o ametal na tabela periódica? Metal vai estar no canto esquerdo, ametal no canto direito. Então vamos lá. Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que aqui nessa equação nós temos o ferro como metal de transição. Ele está ali naquele grupo B da tabela periódica. E aí, ó, se a gente olhar aqui, a gente tem um ferro aqui e um ferro aqui. Porque a gente vai seguir aquela ideia de Lavoisier. Da mesma forma que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, a gente vai ver que a quantidade de átomos nos reagentes, de determinado elemento no reagente, vai ser igual à quantidade de átomos de determinado elemento nos produtos. Ó, tem um ferro aqui e um ferro aqui. Não vou mexer no ferro até agora. A metal, o cloro, se vocês olharem na tabela periódica, o cloro está lá na família 7A, então ele é um ametal. E a gente tem o quê? 2 aqui e só um aqui. O que eu faço? Coloco um 2 aqui multiplicando. Agora eu tenho 2 cloros. Igual no produto que eu tenho 2 cloros. Depois do ametal a gente tem o carbono. Não tem carbono nessa reação, então a gente pula o carbono, mas nós temos o hidrogênio. Temos 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Não preciso colocar mais nada. Fechamos essa reação. Aí a gente fala que essa reação aqui está balanceada, corretamente balanceada. Então vocês já sabem as proporções envolvidas. O que quer dizer essa reação? Que 1 mol de ferro mais 2 mols de HCl produzem 1 mol de FeSL2 mais 1 mol de H2. Vamos ver essa segunda aqui? Se vocês olharem, a gente não tem metal, ametal, carbono. A gente tem o hidrogênio e o oxigênio. Vamos começar então com o hidrogênio. Temos quantos hidrogênios aqui? 2. E aqui, 2. Vamos ver o oxigênio. Tenho 2 aqui, mas só tenho 1 aqui. Então eu tenho que botar 2 aqui. Só que ao colocar 2 aqui, eu tenho que ajeitar o hidrogênio. Porque se eu botei 2 aqui, quantos hidrogênios eu fiquei no produto? 2 vezes 2, 4. Então eu preciso botar o 2 aqui para ficar 2 vezes 2, 4. Entendeu que em alguns momentos a gente tem que voltar? Quando a gente vai na sequência e às vezes quando a gente mexe em um, a gente tem que voltar para corrigir algum. Então, ó, essa reação aqui está balanceada. E a gente diz o quê? Que 1 mol de O2 mais
2 mols de H2 produzem 2 mols de H2O. Vamos ver essa terceira aqui. Ó. Primeiro metal. Ferro. Ferro é metal, né? Metal de transição. Tenho 2 aqui e 1 aqui. Preciso botar o 2 aqui. Ferro. Depois do ferro não tenho nenhuma metal sem ser carbono ou oxigênio. Mas agora eu tenho carbono. Carbono. Tenho um aqui e um aqui. Não vou mexer também. Hidrogênio não tenho. Agora eu vejo oxigênio. Tenho 3 oxigênios aqui e só um aqui. Vou colocar 3 aqui. Ficou 3 e 3. Porém, vou ter que corrigir o carbono. Fiquei com 3 carbonos, vou ter que colocar esse 3 aqui. Compreenderam? Então, balanceei essa equação aqui. E aí a gente tem que 1 mol de Fe2O3 mais 3 mols de carbono produzem 2 mols de ferro mais 3 mols de CO. Para fechar, aqui não tenho metal e ametal, tenho carbono. Carbono, um aqui e um aqui. Não vou botar nenhum número por enquanto, porque tem 1 e 1. Hidrogênio, tenho 4 aqui, mas eu tenho 2 aqui. Vou ter que fazer o quê? Colocar 2 aqui. 2 vezes o 2, 4. 4. Agora o oxigênio. Tenho 2 aqui e 2 aqui. Tenho 4 oxigênios. Mas aqui eu tenho já 2. Só preciso botar 2 aqui para ficar 4. Vamos confirmar. Carbono 1 e 1. Hidrogênio 4 e 4. Oxigênio 2 mais 2, 4. E aqui 4. Então, ó, balanceamos essa reação química. E aí a gente diz que o mol de CH4 mais 2 de O2 produzem CO2 mais 2 de H2O. Ok? Vou passar exercício na apostila e aí a gente vai treinando mais ainda esses exercícios.